financeira. E conversamos, tentamos dialogar com as escolas, que é um problema meu com uma escola, mas tem diversos pais e responsáveis que estão tendo esse problema aí de negociar nessa época de pandemia. E como a resposta das escolas não foi muito boa, lembramos da doutora Aline. Aí a gente vai ter um bate-papo para tirar umas dúvidas, que em geral, né, tá surgindo algumas respostas que as escolas estão dando, né, e a gente vai fazer essas perguntas para a doutora tá ajudando. Doutora, faz o favor, se apresenta aí para quem ainda não conhece a senhora. Boa noite, primeiramente eu quero agradecer pelo convite, né, por falar, né, um assunto que está sendo tão debatido, tá surgindo bastante dúvidas, né, dos pais e responsáveis que têm filhos matriculados em escola privada, né, do ensino privado. Então, eu agradeço pelo convite. Como você disse, sou formada pela PUC, minha especialidade é na área criminal, né, tenho pós-graduação na área criminal, mas meu escritório atende na área civil, né, consumidor, família, temos parcerias também com trabalhista, previdenciário, e vamos debater aí, tirar as dúvidas do pessoal, dos pais, dos responsáveis. Tem uns assuntos bem importantes aqui que nós vamos abordar, e espero poder contribuir com vocês. Tá bom. Doutora, só um minutinho que a gente está fazendo uma transmissão aqui no Instagram e a gente vai compartilhar no Facebook. Só me dá um minutinho que a gente vai fazer uma configuraçãozinha aqui, tá bom? Tudo bem. Eu vou pedir para quem está entrando pegar o aviãozinho ali e mandar para quem for conhecido, que conheça alguém que tem filhos na rede privada, para a gente tá divulgando para maior quantidade de pessoas essa live, porque é um assunto bem sério. E quanto mais gente sanar as dúvidas, fica mais fácil de poder negociar, de tentar negociar com as escolas. Só um minutinho que eu vou fazer uma configuraçãozinha já conversando. Tudo bem. Certo? Tá bom. Então, vou pedir tem algumas pessoas que estão assistindo a gente. Eu estou focando aqui na câmera do Insta, mas a gente está fazendo está compartilhando com o Facebook. Então, eu vou pedir para a galera aí que está no Face também já compartilhar aí com os pais que conhecem, com os amigos que conhecem, tanto no Face quanto no Instagram. Eu vou focar aqui no Insta, porque para mim fica mais fácil de conversar com a senhora. Tudo bem. O pessoal do Insta acho que está ouvindo bem, né? Eu tô te ouvindo bem. A galera pode mandar uma mãozinha aí, um positivo aí, galera, se estiver escutando bem, aí, só pra gente fazer então, esse feedback aí. Estão ouvindo bem? Tá escutando bem? Eu tá tudo perfeito. Tá. Vamos ver aqui, quem estiver escutando aí, manda áudio aqui. Boa noite, Fábio. Ah, que bom. Então, beleza. Vamos dar continuidade, porque a princípio o áudio está legal. Doutora, então vamos lá. Vamos começar novamente. As escolas particulares da rede privada aqui em São José geralmente fazem um valor X anual. E isso é parcelado, às vezes em 12, às vezes em 13 parcelas fixas. Aí a minha primeira dúvida para a senhora é a seguinte. Nós temos bastante pais que estão tentando negociar com as escolas. Por quê? Meu ponto de vista, e aí a senhora vai ser o conhecimento para tirar as dúvidas. As escolas, quando a gente negocia com as escolas, eles alegam que eles tiveram gastos com plataforma digital, que eles continuam tendo gasto com o pessoal, com os funcionários, entre outros, o espaço deles, que às vezes é alugado e tal. Mas, dialogando com a escola, a galera pode mandar os comentários, mas no meu caso em específico, eu também tive alguns gastos que aumentaram na minha residência. Meu filho está em casa, ele está assistindo às aulas, a alimentação está sendo feita em casa, energia, entre outros gastos.
E daí o diálogo inicial com a escola seria: como a escola deu uma diminuída nos gastos, no meu entendimento, energia elétrica, água, alimentação, quando as crianças ficam no período integral, tem café da manhã, tem almoço, café da tarde. Então, deu uma diminuidinha no financeiro da escola. Aí o diálogo seria: não tem como dar uma ajuda para os pais financeira. Eles alegam que não tem, que não tiveram economia nenhuma. Aí a minha primeira pergunta é: o pai que assinou o contrato com a escola no início do ano, aquele valor fechado, tá pagando isso parcelado. Caso o esse o responsável não pague, deixe de pagar uma mensalidade agora, ou uma parcela, como eles gostam de falar, esse valor, a gente tem algum amparo legal para deixar de pagar agora nesse período de pandemia? Lá na frente, a gente tem algum amparo legal? Vai ser cobrado juros, multa, ou tem alguma forma de escapar disso, devido à falta de negociação da escola? Legal, Eudes, essa pergunta é bem importante, porque, assim, eu já vou iniciar, né, explicando que a relação entre as escolas e os pais, né, e os alunos, pais eu me refiro como pais, mas são os pais irresponsáveis, né, pelos alunos. Então, assim, a relação entre a escola e os pais e os alunos é uma relação consumerista, né, então ela é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, qualquer eventual discordância, né, ali no contrato que a escola, que o pai fez com a escola, vai ser regida pelo CDC, né? Então, assim, é possível fazer na verdade, tem várias possibilidades, né? De fazer uma suspensão desse contrato, fazer um congelamento desse contrato, né? Ou jogar as parcelas que não estão sendo pagas agora, jogar para o final do contrato. Algumas escolas têm feito bastante isso, e assim, o amparo legal é total para o consumidor, né, que é os pais e os alunos. Então, assim, todo aluno inadimplente, ele não perde o ano letivo. Então, assim, esse amparo legal o aluno tem, ele não é obrigado, que nem você falou que as escolas estão alegando que não tiveram redução de custo, né? Então, assim, a escola, ela tem o dever de informação para com o consumidor. Então, assim, se eles estão alegando que não houve uma redução de custos, né, não houve uma redução de energia, não houve uma redução de funcionários, né, no efetivo, não houve redução, porque eles alegam que todo esse dinheiro está sendo usado nas plataformas digitais, né? As escolas estão transmitindo essas aulas online e por isso não querem fornecer o desconto. Na verdade, eles têm o dever de informar, eles têm o dever de provar, então, assim, não é o consumidor que tem que comprovar que ele teve uma redução do salário, né, que ele não pode pagar as parcelas integrais. Não é o consumidor que tem que provar, é a escola que tem que comprovar que ela não teve redução de custos. Se realmente não tiver a redução de custos, o que eu acho difícil, porque, que nem você falou, tem alunos que estudam em tempo integral, então tem alimentação, tem a questão da internet, tem os professores, que com certeza houve uma redução, né, tem questão de outros funcionários da escola. Então, assim, eles têm esse dever de comprovar, né, para os pais que não houve essa redução, para que esse desconto não seja negado, né. Mas, assim, é importante a gente mencionar que assim, o fato deles fornecerem um ensino online, a gente tem que, é bem importante a gente frisar a questão aquele binômio da qualidade do ensino online, né, que eles estão fornecendo, e da quantidade de horas. Então, assim, tem muita gente, muitos pais reclamando comigo, né, eles comentam, para tentar até medidas judiciais, né, cabíveis, quando não tem mais negociação com a escola,
eles reclamam da qualidade do ensino fornecido pelo método online, né? Então, assim, às vezes eles fornecem, sei lá, 30 minutos por semana de aula online. Então, assim, isso é muito pouco. A qualidade que tem sido ofertada pelas escolas é bem baixa. Então, assim, eles não podem reduzir a qualidade do ensino e continuar cobrando, né, o que foi contratado lá no início, porque o que foi contratado foi aula presencial, né? Tem aluno que tem dificuldade de aprender pelo método online, né? E a gente não pode obrigar o aluno a ter essa facilidade, né, de aprender da mesma maneira que é aprendido no método convencional. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. É possível, sim, fazer esse desconto, né? É importante que seja feito seja bem franco, assim, é uma relação que tem que ter um bom senso de ambos os lados. Então, assim, é importante conversar com a escola, antes, né, de tomar qualquer atitude, partir para o meio judicial, né, é importante que converse com a escola, que tente negociar nesse aspecto, tente, assim, se tiver como comprovar, né, que houve essa redução de custos, nem todos os pais conseguem comprovar, né, tem muito pai autônomo, que não tem como comprovar que não ganhou, né, o suficiente para poder pagar a escola. Então, assim, se tiver como comprovar, comprova, se não tiver, não é obrigatório a comprovação, né, que houve uma redução no ganho, né, do mensal dos pais. Então, assim, é importante que tenha essa conversa prévia com a escola, para depois a gente tomar uma atitude, partir para as vias judiciais, sabe? Doutora, vou pedir para a senhora baixar o volume do Facebook. Deixar só no Facebook para não dar o eco. Tá. Melhorou? Vamos continuar para ver se melhora. Ó, o Fábio está fazendo. Depois a gente vai voltar ali nas perguntinhas aí. Tá, já perfeito. que você tocou no assunto com relação a essa comprovação. É legal, por parte da escola, de documentos para os pais, para os responsáveis pelo contrato, de comprovação que a família teve uma redução, que perdeu o emprego, ou aquele que é autônomo. Como que ele vai comprovar? Fica bem difícil de comprovar que teve essa perda. É legal isso, da parte da escola, da instituição, solicitar isso? O consumidor, ele prove, né? Ele prove que não teve esse ganho mensal. Então, assim, porque existe a verossimilhança, né, do consumidor. Ele é amparado pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, assim, quem tem que fazer a prova é a escola, né? Ela tem que comprovar que não teve redução de gastos, né, extras, como nós mencionamos lá no início, e ela tem que comprovar que não teve esses gastos e não exigir uma comprovação por parte do consumidor. Claro, como eu falei, se os pais tiverem esse meio de comprovar, ótimo, né? Pode facilitar, vai ter uma conversa, chegar num meio termo ali. Porém, se não tiver como, não é obrigatório fornecer essa documentação, né, de que houve essa redução do salário, né? Quem tiver, ótimo. Se não tiver, não é obrigatório, até porque não tem como fazer prova do que não ganhou, né? Então, fica bem complicado. Acho que você travou aqui para mim. Deu? Voltou. Me ouviu? Doutora? Estou. Eu vou pedir agora, nós estamos fazendo uma experiência. Vou pedir para a senhora colocar o foninho no celular que está no Insta, para ver se acaba no microfone. Vamos tentar. Um minuto. Melhorou? Olha, Oi. Para mim o áudio melhorou, só vamos ver, pedir para o povo comentar, a gente vai seguindo
Aí, se for dando microfonia, o pessoal vai comentando ali. Tá bom. Tá. Vou ver se fica melhor. Tá. Eu vou ler uma das perguntas que está ali, daí eu já volto fazendo as outras perguntas. A pergunta ali da Josiane é se ela pode tirar o filho da escola agora nesse período, e se ela tirar, o que pode acontecer pelo fato de ter o contrato lá. Ó, já vi o comentário ali que melhorou o áudio. Vamos esperar a senhora falar aí, a senhora comentar, daí a gente já vai dando feedback. Então, essa é uma questão, ela é bem importante. Muitas pessoas têm me perguntado isso, né? Ah, se eu tirar meu filho da escola, né? Se eu não conseguir esse desconto, optar por retirar ele da escola e matricular ele só em 2021, né? Eu vou sofrer alguma penalidade, né? Alguma coisa. A gente tem que tomar cuidado, porque, assim, os pais que não tiverem as crianças e os adolescentes de 4 a 17 anos matriculados em alguma escola pública, de ensino público ou particular, em geral, eles são responsáveis, sim, né? Eles sofrem penalidades, né? Tanto penal quanto pelo ECA, né? Então, assim, e pela LDB também. Então, em regra, eles são responsáveis, sim, se eles não matricularem os filhos, né? De 4 a 17 anos em ensino público ou privado. No entanto, com essa pandemia, ela se torna uma causa extraordinária, né? Ninguém previa que aconteceria algo dessa dimensão, né? Então, assim, pelo fato de ter ocorrido essa calamidade pública, ele justifica essa atitude dos pais de retirarem os filhos, né, do ensino, tanto público quanto particular, que é o nosso foco da live agora. Então, assim, ela justifica esse descumprimento. Então, no geral, eles são responsáveis. Eu, particularmente, não aconselho que faça isso, né, que tire as crianças do ensino e matricule só no que vem. Em que pese, né, todas essas dificuldades na questão de ensino online, a questão da qualidade, a questão das dificuldades financeiras das famílias, das escolas também, né, porque nós temos que ter um bom senso e entender que as escolas também estão sofrendo com isso, né. Porém, numa relação consumerista, né, o consumidor ele é muito mais afetado do que a escola. Então, assim, o direito do consumidor aqui tem muito, ele tem a questão da hipossuficiência, né, da vulnerabilidade que a gente chama. Então, tem que ser levado em conta isso. Então, para resumir tua pergunta, em regra, são responsáveis sim, tem que manter as crianças e os adolescentes matriculados, porém, essa pandemia, ela justifica esse descumprimento, né, dessa norma. Então, assim, ela se caracteriza uma situação de emergência, né? Então, a lei, ela ampara, né, por conta de ser uma questão de uma calamidade pública, né, ninguém esperava. Então, assim, os pais são amparados pela lei, sim, se tiverem, né, essa decisão de matricular somente ano que vem, até porque tanto a educação quanto a saúde, elas são garantias fundamentais, né, da criança e do adolescente. Então, assim, porém, as famílias, né, os pais e responsáveis, acredito que priorizem muito mais a saúde do que o ensino nesse caso, por conta, né, de que essa pandemia tem assustado, tem deixado muita gente assustada, tem crianças, né, na linha de risco, né, crianças com problemas respiratórios, as crianças que com algum tipo de deficiência, com autismo, né, tem que olhar por essas crianças também. Então, assim, é importante que eles tentem se adaptar, né, nesse método online. É bem difícil, porém, né, não é impossível. É importante que mantenham as crianças. Se não tiver condições de manter numa unidade particular, no ensino particular, tentar colocar no ensino público, né, mas tentar manter aí, porque ninguém sabe, na verdade, quando que isso vai acabar, né? Então, esse é o meu conselho, na verdade. Tá. Eu vou juntar duas perguntas ali, a Fábio Cruz e a do Michael. A Fábio perguntou sobre as atividades extracurriculares no ensino privado.
é ofertado balé, é ofertado futsal, judô, entre outros, música. Algumas escolas o inglês ele é extracurricular lá, um reforço, digamos. Essas Uhum. atividades, é feito um contrato lá para a criança frequentar. Essas atividades que não fazem parte do currículo obrigatório. Se eu deixar de... A pergunta vai mais além. Se eu deixar de... não quero que o meu filho faça a música online. Eu não estou conseguindo acesso pelo acesso com a escola via digital, não me dão um retorno. Uhum. Se eu Uhum. deixar de pagar isso, essa é a atividade extracurricular, ou o Michael perguntou sobre um curso. Qual o risco que eu corro? Eu não quero que ele faça isso online. As escolas estão ofertando online. Futsal nem tem como, é um exemplo. O judô não tem como também. Mas Uhum. se eu deixar de pagar isso, que risco que eu estou correndo? Veja, aí tem que ter um bom senso da escola, né? Porque, em que pese ter algumas atividades que possam ser ofertadas via online, como eu disse lá no começo, as crianças não, e as crianças, né, e os adolescentes, os alunos em geral, e a família, não é obrigada a adotar esse método online, né? Então, assim, por inúmeras questões, às vezes Oi? Então, eles não são obrigados a participar dessa plataforma online. Então, nada mais justo que a escola não cobrar por esse serviço, né? Se o aluno não está usufruindo, por exemplo, não tem como, né, ali ter uma aula de natação online, uma aula de futsal online, né, de qualquer outra atividade, qualquer outro tipo de esporte, não tem essa possibilidade. Então, ao meu ver, é perfeitamente possível a escola não cobrar, né, essas atividades extracurriculares e tendo em vista que o aluno não está usufruindo da mesma maneira, né? Como eu falei na questão da qualidade, tem que ter qualidade. O que foi contratado lá no começo, apesar dessa pandemia, tem que ser, né, tentar cumprir da melhor maneira possível. Então, assim, se o aluno não está indo para essas atividades, os pais não têm a obrigação de realizar o pagamento dessas atividades, né? Então, tem que chegar num consenso, né? A escola tem que ter um bom senso, tem que comprovar, como eu falei, a escola tem que comprovar que ela está fornecendo isso de forma, né, com a mesma qualidade que seria no presencial, o que a gente sabe que é muito difícil, né? Reduz bastante a questão da qualidade, e também porque não se pode forçar um aluno a ter esse aprendizado né, facilitado por ser pelos métodos online. Então, acho que é isso aí. Respondi tua dúvida? Respondeu. Até o Michael tá agradecendo ali no comentário pela resposta. Vou juntar mais duas perguntas, a senhora vai explanando aí conforme for possível. Uhum. No caso, uma faculdade que era presencial, nós estamos falando dos particulares, uma faculdade que era presencial, passou para o método online. A faculdade entra também nesse diálogo, pelo que eu entendi, vai mais de um diálogo entre o contratante e o contratado. A faculdade também é dessa forma, e a pergunta ali da Silvana, a escola é obrigada a dar o desconto sem que eu peça no momento que estamos. Eu acho que ela quer saber se eles... Eu acho que isso vai mais da escola se disponibilizar, mas a pergunta dela a escola é obrigada a dar o desconto? Aí a senhora já responde, e a outra é a questão da faculdade. Então, vou responder a questão da Silvana, né, que é mais simples. Assim, Silvana, muitas escolas, elas não têm, né, por livre e espontânea vontade, fornecido esse desconto. Então, os pais que ainda não solicitaram esse desconto, eu aconselho que façam isso o quanto antes, né, porque, assim, as escolas, elas estão optando por fornecer o desconto para quem está solicitando.
Então, assim, muito dificilmente elas vão fornecer o desconto se a pessoa não solicitar, né? Porque elas estão também numa crise financeira bem grande. Então, assim, se acredito que as escolas que fornecerem esse desconto será feito somente mediante a solicitação dos pais, né? Então, quem não solicitou, não perca tempo, né? Solicite, tente uma conversa com a escola, uma conversa amigável, sempre, né? No princípio aí, visando o princípio da boa-fé, o princípio da transparência. Então, é bem importante que faça esse pedido. Com relação às faculdades que você me perguntou, assim, não tem lei que obrigue a utilização do sistema EAD. Porém, o que a gente precisa entender é o seguinte: se as escolas usam esse método, optam por usar esse método EAD como um método de avaliação, então aí já passa a se tornar obrigatório, entendeu? Então, assim, não tem lei que obrigue isso, mas como as escolas estão optando, né, por ser o único meio de fornecer essas aulas aos alunos, né, de tentar ajudar, né, dessa maneira. Ajudar não, porque as pessoas, né, estão pagando pelo serviço, mas a forma que eles encontraram de fornecer essas aulas, esse conteúdo, é pelo método online. Então, assim, se for um sistema de avaliação da faculdade, né, com certeza é obrigatório. Nas faculdades já tem uma porcentagem aí bem boa que utilizam o sistema EAD, então não tem muita discussão acerca desse assunto nas faculdades, mas nas escolas, né, particulares é bem discutido isso, até principalmente no ensino infantil, né, que é, aliás, a pré-escola, a creche, que não tem muita eficácia o ensino online, né, ele já abarca mais o ensino fundamental e o ensino médio. Respondi sua dúvida? Essa é uma dúvida minha. A questão, quando a escola está inflexível, a gente tenta, por vários meios digitais ali, conversar com a escola, e-mail, WhatsApp, o telefone nem se fala que não conseguia ser atendido. A escola está inflexível. Eu tento, quando é respondido uma mensagem, não tem uma forma de negociar. Essas mensagens, esses e-mails que a gente está enviando, isso serve para lá na frente, caso a pessoa, o contratante não consiga honrar o pagamento, isso serve como uma forma de prova da boa-fé da pessoa, que a pessoa tentou entrar em contato com a escola? Com certeza, é importante que guardem todos os e-mails, todas as mensagens, todas as tentativas que os pais tiveram de entrar num acordo, né, entrar num consenso ali com a escola. É importante, né, guardar essas provas e para lá na frente, né, contratar um advogado aí de sua confiança, né, e para entrar com uma ação, né, judicial, ele vai ver a melhor ação judicial, né, que se encaixa ao caso, e é bem importante guardar essas provas, e em último caso, né, procurar seu advogado para que ele entre imediatamente com a ação, né, os fóruns aí estão todos fechados, né, por conta desse contato presencial, né, que foi proibido, mas nada impede, né, nós advogados estamos trabalhando ali incansavelmente, né, pelo método online também, então as ações estão sendo recebidas normalmente, esse nosso trabalho, né, não teve a redução que teve foi mais a questão física mesmo, né, mas nada impede de você procurar seu advogado e entrar com ação imediatamente para que consiga, né, um desconto ali, consiga, na verdade tem que conversar com o seu advogado para ver qual é o seu objetivo, né, mas é possível sim, é importante que guardem todas as provas para que seja utilizado numa ação judicial. Uhum. Tá. O Anderson Luiz, ele entrou agora, mas eu sei que a senhora já falou, mas eu vou perguntar. Ele pergunta se, no caso da escola da filha dele, que não vai, já falou que não vai conceder o desconto, a menos que ele comprove que teve uma redução de salário. Muitas pessoas não teve uma redução de salário, que é o caso que eu conheço, o Anderson Luiz, que é o caso dele. Não teve a redução de salário, mas, em contrapartida, ele teve um aumento de gastos na residência dele.
E eu vou citar mais um detalhe para a senhora nos dar uma resposta, que é o caso do Anderson Luiz, que a filha dele estudava lá na escola, fazia alimentação lá. E esse gasto passou a ser na residência. Como que a gente deve proceder nesse caso? Primeira coisa que nós temos que cobrar da escola é que ela comprove que ela não teve uma redução de gastos, né? Como o Anderson chegou agora, vou explicar brevemente de novo, né, para que ele entenda. Vamos solicitar para que a escola comprove, né, que ela não teve redução de gastos, né, citando em particular a filha dele, por exemplo, que no caso dela, eles não tiveram redução na alimentação, não tiveram redução na água, na energia, na internet que ela utilizava na escola. Então, assim, o primeiro passo é solicitar essa comprovação. Então, assim, não tem como comprovar, não é necessário, não é uma obrigação que o consumidor tem de comprovar, né? Porque é a questão da verossimilhança do consumidor que o CDC abarca, né? Então, assim, vamos solicitar essa comprovação por parte da escola. Não tem comprovante para juntar, como é o caso dele. Tem inúmeras, a lei, ela ampara o consumidor, né, de diversas formas, então, assim, tem diversas teses, tem jurisprudência nesse sentido, então, assim, acredito que seja, né, consigamos provar aí que ele não tem essa necessidade efetiva de fazer essa comprovação. Então, como eu falei, procure um advogado, né, já que a escola está batendo pé que não vai conceder o desconto, não vai facilitar a forma de pagamento, né? Então, procure um advogado imediatamente, né, que seja de sua confiança, para que ele pleiteie aí, né, os direitos dos seus filhos, né, da sua filha, no caso, e para que consiga, né, êxito nessa questão do pagamento. Tá. Eu vou voltar ali na questão da faculdade, que eu acredito que não ficou bem claro, não que a senhora não foi clara, que por ter outra pergunta, vamos lá. Tá, a faculdade que era presencial, aí pagava-se um valor X. Foi disponibilizado o método, a plataforma está fazendo EAD, digamos. É possível solicitar um desconto para a faculdade? Com certeza. Assim, mesmo que não tivesse sido fornecido, independe, na verdade, né, a questão do fornecimento do método online pela faculdade, ela independe do desconto. Então, assim, por mais que eles forneçam o método online, esse desconto é cabível nessa situação por conta da pandemia, por conta que você comentou, os gastos, o aumento de gastos que as pessoas estão tendo, né, em sua residência, com alimentação, com energia, com internet. Às vezes as pessoas, né, tiveram que se adaptar ali, comprar um computador, por exemplo, não tinha um computador para que pudesse ver as aulas online. Então, assim, tem pessoas que não eram adaptadas a esse meio, né? Então, assim, eles tiveram gastos, independe do fornecimento das aulas online pela faculdade ou escola, né? Isso, o desconto é cabível nesse caso, independente do fornecimento dessas aulas. Tá. O Juarez Miranda colocou ali, se os pais apresentarem um comprovante de gastos extras com cuidadores, tendo em vista que muitos trabalhadores trabalham fora, continuam trabalhando, e tem que deixar os filhos com alguém. Antes ficavam na escola, e muita gente está pagando cuidadores ou até professores para estar reforçando, porque a gente sabe, eu sei, eu sou pai e acompanho o estudo do meu filho, e eu tenho percebido que a qualidade, apesar, não é crítica aos professores, mas a qualidade de ensino, ela caiu. Por quê? Talvez pela idade das crianças, são crianças, na verdade, então eles têm que se adaptar a uma forma nova de estudo. Tem que ter um auxílio também, né, de um adulto não ali. Tem como, eu tenho um filho de 10 para 11 anos, se eu deixar sozinho, ele põe no mudo ali e fica assistindo a aula e parece que está assistindo e não está. Se Exatamente. Os pais comprovarem, conforme o Juarez está perguntando, a senhora imagina juridicamente
qual seria o valor que a escola concederia, o que eles pretendem exigindo essa comprovação de gastos? Assim, o que eu acredito que eles estão fazendo? Eles estão solicitando, Juarez, essa comprovação de gastos para amparar uma porcentagem ali de desconto, né, que eles vão fornecer para os pais. Então, assim, não tem um valor fixo, assim, que a pessoa está gastando R$ 500 a mais, né, do orçamento original, ela está tendo esse gasto de R$ 500, então ela vai ter X de desconto. Não tem essa porcentagem fixa. O que eu acredito também que deve ser feita uma análise, as escolas devem analisar caso a caso, né, tem pais que estão tendo condições de realizar o pagamento normal, tem pais que realmente necessitam desse desconto, que apesar de não terem uma redução salarial, né, mensal, eles estão tendo gastos extras, né, às vezes tem que contratar, né, profissionais para ficar com os filhos, né, às vezes pequenos, ou que nem você comentou do seu filho, né, para ter esse controle, né, do que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Então, assim, não tem um gasto fixo. Porém, se você tiver como comprovar, Juarez, que houve esse gasto adicional, comprove, né, leve para a escola, assim, faça uma proposta, né, é interessante que vocês cheguem com uma proposta, falem, sejam, né, abertamente, com sinceridade, o valor que seria justo, que vocês conseguem realmente pagar, porque, assim, nessa questão agora, como eu falei no começo, tem que ter um bom senso, tanto da escola, quanto dos pais, né, então, assim, tem que ter essa boa fé nessa negociação. Então, se tiver como comprovar, né, comprove esses gastos extras e para que ocorra tudo certo na sua negociação com a escola. Ok. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui do Insta, depois eu vou pegar a pergunta do William. A Carolina perguntou, doutora, em caso de alunos de faculdade que estavam fazendo as aulas presenciais, práticas, e não querem, não podem optar pelo sistema EAD, o contratante ele vai ter que pagar novamente para ter aula presencial? Eu acho que prática, essa é a pergunta dela. Isso, de forma alguma, Carolina. Não é necessário, até porque eles estariam pagando em dobro, né? Então, assim, se não houve o desconto, se a pessoa não tem condições dali não tem um ambiente adequado para realizar essas aulas, né? Para ver essas aulas online, não tem um computador, uma internet boa, o que não é obrigado, né? Não é obrigatório para os alunos terem isso. Então, assim, se não tem essas condições, não terá que pagar esse valor, né, depois, posteriormente, pelas aulas, quando acredito que isso que ela quer dizer, né, quando eles fizerem essa reposição, se ela terá que pagar, né, novamente, de forma alguma. Isso não tem lei que ampare isso, porque seria um pagamento em duplicidade, né. Doutora, eu estou puxando aqui a pergunta do Aldrin. Uhum. Só um minutinho. Doutora, me parece que a questão não é comprovar gastos. O desconto deve ser aplicado porque as escolas reduziram sobremaneira a prestação dos serviços educacionais. Eu acho que a senhora respondeu já. Excelente, Aldrin. Exatamente, está corretíssimo. Não é pela questão de comprovar gastos, né? É notório que o fornecimento de aulas online, desse método online, não tem nem comparação com o método tradicional, né? Que foi o que foi contratado, né? Pelos pais e pelos alunos. Foi contratado um método presencial, né? Então, realmente, a qualidade que está sendo fornecida a essas aulas não tem comparação com o método que foi contratado lá no início. Veio a pandemia, ok, né, nós temos que entender também o lado da escola, porém, na relação entre consumidor e a escola, né, a instituição de ensino, o consumidor sempre vai ser amparado pela lei, porque ele é hipossuficiente.
Então, assim, realmente, ele foi muito feliz nessa observação. Não é questão de comprovar gastos, é em relação à qualidade, né? A pergunta do William Speller, muito boa pergunta. A solicitação de comprovação no aumento dos gastos dos pais por parte das escolas não seria uma prática abusiva e invasiva? Com certeza. Essa até seria um ponto que eu falaria aqui depois. Ela se encaixa numa prática abusiva, né? Né, se eles não fornecerem esse desconto, se eles não quiserem comprovar que não houve essa redução de gastos extras, se eles baixarem a qualidade do que eles estão fornecendo de ensino, isso tudo se enquadra numa prática abusiva. Tem lei que ampara isso, o CDC ampara isso, o Código Civil ampara. Então, assim, realmente é uma prática abusiva, muito bem colocado. Isso também é uma tese, né, de defesa que nós usamos quando temos que entrar com uma ação, né, para que esse direito seja garantido para os alunos. Eu li ali a pergunta da Tati Cruz. A escola, eu acredito que ela solicitou para a escola um desconto e a escola falou que já havia dado um desconto quando negociou lá no início do contrato. E essa foi a resposta. Nossa, Pode falar. Já uma justificativa bem mal colocada, né? Bem infeliz. Como eu falei, eles vão tentar, né? Eles estão numa situação realmente, né? Nós temos que considerar a situação financeira deles que não está nada boa, porém não tem cabimento essa justificativa, porque apesar do desconto que foi dado, depois eu quero abordar também a questão dos pais que pagaram esse valor à vista, né? Às vezes os pais não optaram por parcelar, já pagaram esse valor, também tem direito a esse ressarcimento, porque quando foi dado o desconto lá no início, quando foi feito o contrato, não tinha essa situação da pandemia. Então não era uma situação né, extraordinária. Então essa justificativa não se aplica nesse caso. É até interessante se ela tiver documentado isso por e-mail, por mensagem. É muito interessante que ela apresente como prova isso, para que ela consiga seu direito aí na justiça. Tá bom. Doutora, o Anderson Luiz. Doutora, como a escola está irredutível de ceder o desconto, posso deixar de pagar e lá na frente, quando tudo isso acabar, quando a escola perceber que precisa se sensibilizar com os pais, tentar negociar deixa eu puxar aqui, negociar novamente com eles? A senhora quer falar mais um pouquinho sobre isso? Com certeza, Anderson. Como eu falei no início, o aluno ele não vai perder o ano letivo por ser um aluno inadimplente. Então, assim, o que a escola pode fazer é ela barrar a rematrícula. Então, assim, mas fazer com que o aluno perca o ano letivo dele, de 2020, isso é impossível, a escola não pode fazer isso, né? Justamente pela educação ser uma garantia fundamental aí, né, no nosso ordenamento jurídico. Então, se não tiver realmente, se a escola estiver irredutível, ela inflexível, e os pais não tiverem condições de realizar esse pagamento, é interessante que continuem, né, assistindo as aulas online, se eles estão fornecendo. Em momento algum, a escola pode barrar o fornecimento das aulas online para o aluno e nem dificultar, né, nem fazer. Eles não podem nem fazer cobranças absurdas, né? Então, assim, não podem expor ao ridículo a família. Então, de forma alguma, isso é possível que a escola faça. Eu nunca vi isso acontecer, mas, né, se a escola chegar a esse ponto, imediatamente procure seu advogado, que ele vai ter a melhor solução aí. É uma questão muito rápida, né? É uma liminar que dificilmente não será concedida num caso desse, porque a legislação está toda amparada a favor do consumidor. Já pegando o gancho dessa resposta da senhora, tem escolas em São José dos Pinhais que não está negociando, não quer negociar, e eu acho que agora que a senhora falou, achei bem uma prática bem abusiva. E eu sei de escolas que
o material didático já foi pago. E a escola não quer liberar. A pessoa falou, então, tá bom, eu não estou podendo pagar. E a escola, para obrigar a pessoa a pagar o valor cheio, não está liberando material didático. Nossa, como que faria? É um absurdo, Eudes. As pessoas devem procurar o quanto antes um advogado para que o advogado solicite uma medida liminar, né, para que eles cessem essa prática totalmente abusiva, como você mesmo mencionou, né? Você conseguiu vislumbrar que isso realmente é abusivo. Então, assim, não tem amparo legal nenhum, eles não podem barrar esse fornecimento de material didático, ainda mais que a pessoa já pagou, né? Mesmo que não tivesse pago. Então, assim, é uma situação de calamidade pública, é uma situação extraordinária. Não tem nem cabimento eles realizarem essa obstrução, né, de fornecimento do material didático. Já vou pegar ali o comentário da Eliane. Não foi cobrado a rematrícula, mas agora estão cobrando. Já vou comentar vou reforçar o comentário dela. Tem escolas aqui no nosso município que não havia cobrado rematrícula, alguns pagamentos de outras atividades extracurriculares, e agora eles estão cobrando isso. Além de não estar cedendo para a negociação de um desconto, para tentar ajudar os pais financeiramente nesse momento, eles estão fazendo cobranças que eles não estavam fazendo. E eles estão cobrando retroativo? Retroativo. E cobranças de algumas coisas que eles nem têm certeza se foram pagas ou não. Nossa, isso é um perigo. É bem perigoso para a escola fazer isso, né? É uma irresponsabilidade, eu diria, imensa da escola fazer essa prática, né, dessa cobrança. Porque, primeiro, que eles têm que ter um controle muito bom, né, dos pagamentos, do que já foi pago. Eles não podem cobrar duas vezes, né, por um material que já foi pago, por uma aula que já foi paga. Então, assim, isso é uma prática bem abusiva da parte deles, né? Como eu falei, eles estão dando aquele jeitinho, né? Estão tentando dar aquele jeitinho, estão tentando cobrar ali, né, de onde não tem, porque é o famoso vai que cola, né? Se a pessoa, às vezes a pessoa, ela realmente não, né? Você sabe que existem pessoas que são simples, que são humildes, elas não gostam de ser cobradas, então, assim, elas vão lá e pagam, porque elas não suportam que a escola, né, cobre, mas, assim, é uma prática bem desleal e bem abusiva por parte da escola. Então, com certeza tem teses aí que tem jurisprudência que protege, né, esses pais e esses alunos nesse quesito. Doutora, eu vou te fazer a pergunta do William Speller aqui. Ó. No caso de uma pessoa que estava cursando educação física, que praticamente é um curso presencial, na sua maioria, e a faculdade tenta empurrar, entre aspas, a modalidade EAD. O aluno não quer, por preferir presencial. Ele não é opcional. Como proceder? É opcional, Eudes. Então, assim, se não tiver uma qualidade boa, se o aluno não conseguir se adaptar de uma maneira correta, né? Se ele não consegue acompanhar ali, se ele não tem um, acho que travou aqui o meu. Não. Se ele não consegue acompanhar de maneira eficaz ali as aulas online, não deve ser imposto isso, não deve ser obrigatório isso, porque assim a instituição ela vai tentar fazer essa forma, vai tentar fazer com o método online seja uma forma de avaliação.
assim, isso vai ser um problema, vai ser uma discussão bem grande com a faculdade, né? Acho que no caso dele é a faculdade que você mencionou. Isso. E vai ser uma discussão boa com ela, porque a gente vai ter que comprovar que o aluno não se adaptou, o aluno não é obrigado a se adaptar de forma alguma, porque ele não contratou um ensino EAD, ele contratou um ensino presencial, né? Se ele estivesse disponível para o ensino EAD, ele teria contratado lá no começo, né? Lá no início, quando ele formalizou esse contrato, quando ele fez o vestibular. Então, assim, não, de forma alguma eles podem obrigar. Eles vão tentar, assim como o consumidor tem teses de defesa, né, a seu favor, eles também vão tentar criar teses aí absurdas, eu diria, mas sempre tem o outro lado da moeda, né? Cabe aos advogados, aí com suas competências, se amparar, né, na legislação que está favorável, nesse caso, para o consumidor. Tá bom, doutora. A senhora quer fazer algumas considerações? Foi respondido as perguntas, talvez a gente deixou de... Caso tenha alguém que ficou com a dúvida ali, eu peço que mande a pergunta novamente, porque às vezes passa correndo e o assunto é extenso. E a senhora quer fazer alguma consideração enquanto o povo está mandando a mensagem ali, fazendo as perguntas? Pode explanar mais um pouquinho, doutora. Então, o meu conselho, assim, é que seja feita, né, para resumir tudo que a gente conversou aqui na live, tente negociar com as escolas, né, tente fazer aí de uma forma transparente, de uma forma honesta, né, todo mundo está na mesma situação, não está fácil para ninguém, as dificuldades financeiras, tanto dos pais e dos alunos, né, também existem para as escolas e para as instituições privadas. Então, assim, todo mundo está enfrentando, né, tá matando um leão por dia. Então, assim, é importante que tenha esse bom senso, essa boa fé, né, de ambos os lados, para que as pessoas consigam realizar, né, de uma maneira mais simplificada, de uma maneira, né, em vias de acordo, que sempre é melhor para, né, para ambas as partes. Um acordo sempre é mais viável. Então, assim, não teve jeito, a escola está irredutível, procure seu advogado, procure alguém de confiança, né, que junte provas, né, faça essa colheita de provas, de testemunhas, né, forneça tudo isso a ele, para que ele entre com as medidas cabíveis aí de urgência, né, porque é uma questão bem relevante. Os alunos não podem perder, né, não podem ter essa qualidade reduzida com relação ao ensino. É um direito, né, dos alunos, das crianças, dos adolescentes. Então, assim, é uma situação bem difícil para os pais, né? Tem pais até que não tem essa disponibilidade de ensinar o filho em casa, às vezes não tem didática de ensinar, né? Porque nem é exigido dele isso, né? Tem profissionais bastante competentes para que realizem esse trabalho. Então, é uma situação bem difícil para os pais, né? Eu imagino que não esteja sendo fácil com as crianças em casa, né? Os gastos são maiores. Isso também gera uma coisa que eu tinha apontado ali. Também não é só fornecer, assim, vou jogar um monte de conteúdo para os alunos estudarem em casa. Não é bem assim. Tem estudos que comprovam que muitas horas, né, ali no computador, na frente de uma tela, isso tem gerado depressão em algumas crianças, alguns adolescentes, tem gerado crises de ansiedade, né, tanto nas crianças quanto nos pais. Então, assim, não é simplesmente jogar conteúdo, né, tô fornecendo conteúdo, tem que ter qualidade, tem que pensar nas crianças e ver aí qual é a forma mais adequada, que não fuja muito do que foi contratado no começo, né, e é isso aí. Essas considerações que eu queria fazer. Doutora, eu vou ler ali o comentário do Anderson Luiz. Estão perguntando na live se a senhora é pré-candidata a alguma coisa. Negativo, de forma alguma. Não é nem, não tenho nem capacidade para isso. Não, o que eu estou fazendo aqui é só tentando passar para vocês, né, um pouco do meu conhecimento, da minha prática né, jurídica do dia a dia. Essa é uma questão, eu até
apreciei muito, né, o seu convite, porque é uma questão bem importante, não, né, as pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas muitas vezes não se atentam, muitas pessoas nem solicitaram o desconto, porque acharam que não tem direito mesmo, porque a escola contou uma história ali que eles aceitaram, então, assim, não, você, pai e mãe, que estão na live aí, não deixe de solicitar seu desconto, é perfeitamente possível, não é nada de outro mundo, não é feio você solicitar esse desconto, porque ninguém imaginou passar por esse momento terrível, né, que todos estamos passando, então, só para compartilhar mesmo um pouco, desculpe, né, eu sou bem iniciante nessa questão de lives, então peço desculpa pelos eventuais erros aí nessa modalidade online. Não, parece que a senhora já é experiente em live. Eu tenho uma pergunta bem importante ali. Se cair a nossa live aqui, que o Insta corta com 60 minutos, eu chamo a senhora de novo. Vou fazer a pergunta. Perfeito. Minha filha tem 4 anos e está em fase de alfabetização. Eu não consigo efetuar com ela as atividades que a escola está enviando. A escola pode cobrar que eu entregue as atividades concluídas no prazo? De forma alguma, Roberta. Não, como eu falei, os pais muitas vezes não sabem, não são obrigados a ter esse conhecimento específico sobre determinados assuntos, sobre as matérias, né? Eles não têm essa obrigação de saber, né, passar. Claro, é do dever dos pais, né, da família ali educar, né, os filhos, mas, né, nós sabemos que tem pais que não têm essa capacidade de passar para os filhos da mesma forma que um professor tem, né? Não tem essa didática. Então, eles não podem cobrar que as atividades sejam concluídas e entregues nesse prazo. Eles têm que ser bem razoáveis nesse aspecto, né? Eles têm que fornecer prazo, têm que ser maleáveis, né? Essa é a palavra. Então, não se preocupe quanto a isso. Qualquer coisa, procure seu advogado. O colégio público, a mamãe, a Eliane, fez um comentário: o colégio público está doando o lanche para os pais. O particular também poderia, já que não querem dar um desconto, né? Poxa vida, né? Aí, ó, o ensino público dando um show para as escolas particulares, né? Em que pese todas essas dificuldades que o ensino público enfrenta diariamente, eles têm dado. Muitas pessoas estão optando por tirar os filhos do ensino privado e passar para as escolas públicas, né, por questão financeira, e estão vendo aí que não é tão ruim assim, mas eles poderiam mesmo usar esse exemplo, porque como você mesmo mencionou, as pessoas estão tendo gastos extras, né, com alimentação, às vezes com babá, com né, pessoas responsáveis com cuidadores, né, então seria interessante essa prática pelas escolas. Exatamente. Doutora, eu vou te agradecer, porque eu acho que já está... Acabou. Caiu? Né? Tá me ouvindo, doutora? Estou pelo Facebook. Só um minutinho, doutora. Tudo bem. Vamos voltar aqui. Eu acho que vai dar certo. Doutora, eu abri aqui a live de novo no Insta. Ah, tá. Vou Quando a senhora entrar fechar. aqui, eu chamo para a gente poder encerrar. Deixa eu solicitar. Tá. Já vai dar certo aqui. Acabou. O Insta não perdoa, é 60 minutos. Né? Eu vou encerrar, vou te agradecer pela tua disponibilidade. Eu sei que fui bem apressado, não te dei tempo de se preparar melhor, que é um assunto bem complexo, é uma novidade para a gente.
todo esse período, tudo isso que a gente está vivendo, essa fase difícil que vai passar. Vou te agradecer, muito obrigado por ter dividido com uma grande parte das pessoas aí o teu conhecimento, a tua habilidade. Você falou que não tem capacidade para ser política, capacidade você tem. Talvez você não tenha vontade. Isso, não tenho vocação. Pode ser. Mas eu vou te agradecer de coração, obrigado. Aí eu vou deixar, talvez a gente não passou alguma pergunta que era importante, mas aqui pela falta de habilidade, de repente a gente não conseguiu responder. Mas eu vou pedir para você falar o teu Insta, e as pessoas podem te mandar as perguntas no teu privado, que eu sei que você vai responder, porque sempre que eu peço alguma coisa, você responde com a maior agilidade possível. Então, vou pedir para você se despedir, para a gente encerrar, e deixa o teu Instagram aí para a galera seguir você e fazer as perguntas lá no Eu que agradeço. Como eu falei, é um assunto bem importante, né? Eu gostei muito de trazer né, parte do que eu conheço, do que eu vivo no meu dia a dia. Então, assim, desculpe, né, se eu passei ali, não consegui esclarecer bem alguma dúvida. Né, prometo aí que se houver próximas lives, né, nós estaremos preparados. E com certeza, quem tiver dúvida, quem não entendeu direito o que eu expliquei ali, né, às vezes a gente fala com palavras diferentes, eu tentei ser mais clara possível, mas às vezes, né, a gente não passa essa clareza para alguém. Então, mandem no direct, né, eu passo meu número, meu WhatsApp, meu número comercial, então a gente conversa por ali. Vai ser um prazer dividir aí com vocês o que eu conheço ali da prática, né, do dia a dia, e orientá-los da melhor maneira possível, porque tudo que a gente quer é ajudar, né? Então, estou à disposição e muito obrigada pelo convite. Espero que tenha conseguido passar aí um pouquinho do que eu estou vivendo né, em meio ao meu trabalho. Doutora, muito obrigado. Eu vou encerrar aqui. Vou encerrar aqui também no Facebook. E aí a gente vai conversando. Vamos ter uma briga grande com as escolas, mas se a gente precisar do serviço da senhora, a gente vai procurar. Com certeza. Obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço.